Mas, gente, é hora do nosso bate-papo Passei dos 50. Sabe aquele barulho do motorzinho que desde pequeno a gente tem medo? Do dentista. Mas as visitas periódicas são realmente importantes e necessárias. E tem que seguir os conselhos. Se não, sabe o que acontece depois que a gente passa dos 50? Tem que colocar aparelho. Senão você acaba perdendo algum dente, que nem eu. E para falar sobre isso, sobre os cuidados que a gente realmente tem que ter e seguir, hoje o nosso bate-papo é com o cirurgião dentista Márcio Leão. Que delícia recebê-lo no nosso canal. Obrigado também, estou muito feliz aqui com você, Madê. Márcio, conta pra gente. Eu fui colocar aparelho já com 51, porque corri o risco de perder um dente. A gente tem que ter cuidado, né? Muita gente procura você igual eu, depois que passou dos 50. A gente hoje tem uma grande procura de pacientes da melhor idade, né? Que a gente classifica assim. Por vários motivos. Estética é um dos principais motivos, né? Mas perdas dentárias. E aí o aparelho ortodôntico, ele entra para justamente a gente conseguir corrigir o funcionamento dos dentes. E como o paciente já tem uma certa idade, ele tem algumas perdas de dentes. Aí a gente consegue fazer, com o tratamento ortodôntico, corrigir o posicionamento desses dentes, conseguir acertar o posicionamento da ausência do dente que foi perdido, né, durante a vida. E aí a gente geralmente entra com uma outra, que é a implantodontia, para a gente fazer a reposição desses dentes perdidos num tratamento posterior, que seria com o tratamento de implantes. Aí pode ser implantes, próteses. O importante é que a gente consiga restabelecer a mastigação e a função que a gente chama que a primeira digestão acontece na boca, então a gente consegue fazer com que essa primeira digestão aconteça de forma bem mais integral. Ai, bacana você dar esse panorama geral, porque aí a gente pode começar a falar um pouquinho de cada coisa. Okay. Antes, por exemplo, a gente via, quando eu era criança, eu até queria colocar aparelho porque eu achava interessante. Todos os meus colegas parece que tinham, mas era caro demais. E aí, vão protelando, acabou que eu não coloquei. Fica adolescente, aí você não quer colocar. Eram aqueles que a gente brincava, chamava de freio de burro, que era aquela coisa que prendia aqui por fora. Depois era aquele metálico que rasgava a boca toda, e as pessoas, muita gente ainda tá usando esse. E essas variações foram mudando. Novos aparelhos foram chegando, claro. Para a gente que já passou de 50, a gente quer uma coisinha mais discreta, né? Para não ficar aparecendo tanto. O que foi evoluindo, se a gente for contar aí de uns 20 anos para cá, Márcio? Madê, muita coisa mudou. Graças a Deus a gente teve uma evolução muito grande na ortodontia. Principalmente relativo a esses aparelhos extraorais, né? Que eram utilizados bastante há muito tempo atrás e que eram bastante prejudiciais em relativo a bullying para as crianças, né? Que necessitavam fazer o uso desse tipo de aparelho. E hoje em dia a gente já consegue praticamente não usar mais esse tipo de aparelho, porque agora a gente usa alguns dispositivos intraorais que a gente chama de mini implantes ou mini placas também, que a gente pode associar ao tratamento ortodôntico tradicional, que acabam evitando o uso desses aparelhos extraorais. Então, os mini implantes hoje chegaram na ortodontia para poder a gente conseguir trabalhar praticamente exclusivamente dentro da boca, com esses acessórios. São acessórios que são utilizados durante o tratamento e, após o tratamento, a gente remove esses acessórios e o paciente acaba não tendo necessidade nenhuma de fazer o uso de aparelhos extraorais. Lógico que tem algumas indicações ainda, mas elas se restringiram muito pouco, a poucos casos. Que legal. Okay. Eu tive que usar esse porque o meu apinhamento era muito severo. Olha, aprendi o nome, apinhamento severo. Eu tinha um apinhamento muito severo, não dava para usar esse... Ele é bem invisível, né? Você coloca uma placa, você pode tirar. São os alinhadores.
São os alinhadores. Hoje em dia tem esse outro modelo de aparelho, que já é um aparelho mais moderno, né? Que também chegou aí para ficar, porque ele não há necessidade de você fazer o uso integral, né, dele, não machuca. Ele também tem uma grande vantagem de que você consegue fazer o uso durante o dia e durante a noite, durante algumas horas, durante o dia. E ele é muito mais desconfortável, é muito mais confortável comparado aos aparelhos fixos, né? E tem bastante procura, apesar que a gente sabe que ele tem a sua indicação também. Não são em todos os casos, acredito que o seu caso provavelmente também não foi um caso onde ele é bem indicado, mas ele também chegou para ficar também. É um aparelho bem interessante, mais moderno, e acaba trazendo um bem-estar também para as pessoas que têm mais de 50 anos, que não querem que incomode tanto. Então, ele é bem indicado para os pacientes acima de 50 anos que querem um conforto a mais em relação ao tratamento ortodôntico. Agora, conta uma coisa pra gente. Por exemplo, minha filha, que tem quase 30, usou aparelho quando era criança e ficou assim anos. Eu tô falando aqui de uns 5, 6 anos usando aparelho. Eu já tô perto de tirar. Tem aqui 2 anos que eu uso o aparelho. Muda? Ou essa medicina foi mudando e hoje não tem mais tanta necessidade de usar a longo prazo um aparelho ortodôntico? Mudou sim, Madê. Hoje em dia, o tratamento ortodôntico ele foi abreviado por muito menos tempo. Hoje, o tratamento ortodôntico tradicional, de um caso, vamos falar assim, de um caso normal, tranquilo de se tratar, a gente hoje trata o paciente de 24 meses, a no máximo 30 meses de tratamento. É um tempo, em média, da maioria dos meus pacientes. Agora, lógico, isso existem variações, mas nada igual como era no passado. No passado, os tratamentos eram muito mais demorados, porque a técnica utilizada para movimentação dentária também era uma técnica bem moderna para aquele tempo. Hoje, a gente tem algumas técnicas que já acabam abreviando esse tipo de o tratamento ortodôntico, entendeu? Então, assim, o que vale ressaltar é que os pacientes acima de 50 anos... a gente precisa fazer uma movimentação dentária um pouco mais devagar do que o dos pacientes adolescentes que estão em fase de crescimento. Então, a faixa etária ela tem um pouco de interferência no tempo de tratamento, principalmente no quesito de movimentação. O paciente que tem acima de 50 anos, ele já tem uma formação óssea já que a gente chama de envelhecimento, está na fase de envelhecimento da formação óssea. Então, a movimentação dentária ela é realmente mais demorada, mas nada que possa passar de 2 anos, 3 anos de tratamento, dependendo de cada caso. Você falou de perdas dentárias, a pessoa perde alguns dentes, enfim. Hoje a gente vê menos isso, né? Antes, porque hoje a gente, né? Você pode me falar se eu estou certa ou estou errada, mas antes não, tem que arrancar o dente. Agora não, vamos tratar. Não, né? Eu acho que agora chegou no momento da odontologia, que o que se evita é perder o dente. É isso mesmo? É verdade. Antigamente, o tratamento odontológico ele era muito restrito à extração dentária, né? Uhum. Uma geração antes da minha, uma geração antes da nossa, ela era bastante comum o paciente procurar o profissional com dor e o caso ser tratado apenas com a remoção naquele dente que estaria causando a dor. Hoje já a visão mudou bastante. Hoje a gente só extrai um dente quando realmente ele não tem condições de permanecer na boca. Então, essa geração, que é uma geração anterior à nossa, ela é uma geração onde a perda dentária era realmente fazia parte do dia a dia, né? O paciente procurava o profissional resolvia o problema fazendo a remoção desses dentes. E hoje esses pacientes procuram a gente justamente para fazer a reposição desses dentes que foram perdidos. Nessa fase, principalmente na fase de infância, que eles procuravam o profissional para fazer a remoção e resolvia o problema, teoricamente, mas o problema acabava aparecendo novamente na fase adulta e na fase de terceira idade. E aí a gente está aqui justamente para tentar fazer com que a gente consiga corrigir, porque quando o paciente perde um dente, acontecem muitas movimentações dentárias em relação à perda do dente o espaço do dente foi perdido. Então os dentes começam a movimentar, ocupando esse espaço que foi criado, e aí futuramente a gente precisa botar o aparelho ortodôntico justamente para reabilitar esse espaço, para ele conseguir
fazer um implante para poder restabelecer esse espaço que foi perdido. Implante também mudou muito, né? Conheço pessoas que fizeram implantes e uma semana depois estavam super bem. Antes parece que as pessoas ficavam ali sem conseguir se alimentar direito. Era um sofrimento, né? O que mudou de lá para cá? Mudou muito no implante também. O implante é uma especialidade odontológica mais nova, né? Ela é uma especialidade que chegou há menos tempo comparado com as outras especialidades, mas é uma especialidade que evoluiu bastante também. Então, assim, antigamente os implantes eles não tinham um tempo de que a gente chama um tempo de carga. O paciente instalava o implante, tinha que esperar um tempo de cicatrização para poder depois a gente conseguir instalar o dente sobre esse implante. Hoje em dia, com a evolução dos implantes, dos materiais dentários principalmente, hoje em dia a gente consegue fazer um implante e fazer a instalação do dente, que a gente chama de carga mastigatória, da carga nesse implante, já praticamente com 3 dias, 4 dias após a instalação desse implante. Isso muito devido à evolução dos materiais dentários e aos tipos de implantes que hoje a gente consegue ter no mercado. Saindo mesmo e a gente está conseguindo trabalhar muito em relação a isso. Ai, que bom. E saindo dos 50, indo lá para a criancinha, o terror da maquininha, esse barulhinho aí, eu acho que ainda não inventaram outra coisa não, né, Márcio? É verdade. Também já a gente está caminhando para poder a gente começar a evitar o uso desse motor que a gente usa no dia a dia, né? O problema muito é o custo desses materiais. São materiais hoje que estão chegando já para a gente. Hoje em dia a gente já trabalha com alguns materiais elétricos que não fazem praticamente ruído. E também existe alguns materiais já a laser também, que a gente já está começando a trabalhar, mas com um custo muito alto. O tratamento odontológico já tem um custo alto e esses materiais precisam ser um pouco mais trabalhados para poder o custo melhorar, para poder a gente conseguir trabalhar no dia a dia mesmo com esses materiais aí, para poder a gente dar um conforto para o paciente, né? Porque realmente esses ruídos que a gente produz durante o tratamento, eles incomodam bastante o paciente, né? Então mas eu acredito que futuramente, num futuro tão longo, tão breve, a gente já está começando a usar esses materiais aí com um ruído mais tranquilo para o paciente. Uma mudança que chegou para ficar foi com relação àquela... eu até pesquisei, nem todos os casos você usa mais aquela agulha para anestesiar o paciente, né? Você ainda já consegue usar aquela máscara, que chegou para ficar, né? Foi muito bem recebido, né? Isso. A gente hoje trabalha bastante em alguns procedimentos, principalmente de implantes, tá? A gente trabalha até com anestesista em consultório também. A gente tem uma parceria com alguns profissionais da parte de anestesiologia, médicos, que vêm no consultório para fazer as sedações durante algumas cirurgias, principalmente para o paciente de terceira idade, de mais de 50 anos, que quer passar pelo procedimento de uma forma mais confortável. A gente trabalha, sim, com sedação. Aí existem alguns tipos de sedação. Em consultório, normalmente, a gente trabalha com sedação endovenosa, que é bem parecido com aquela sedação quando a gente vai fazer a endoscopia, que a gente a gente não chega a ser uma anestesia geral, mas a gente dá uma descansada, dá uma dormida, e aí depois que finaliza o procedimento, o anestesiologista remove aquela medicação e o paciente acorda no pós-operatório já bem mais tranquilo, já medicado, porque a gente já faz as medicações via endovenosas, e aí tem um pós-operatório super mais confortável comparado com as anestesias locais que a gente também usa em consultório. Olha que beleza. E você comentou também em relação àquela máscara que a gente faz uso. Hoje em dia é muito utilizado na odontopediatria. Aquele é um tipo de anestésico inalatório chamado óxido nitroso. A criança conseguir ficar mais relaxada para poder a gente conseguir encarar um tratamento odontopediátrico com muito mais tranquilidade. Olha, e também pode ser utilizado em adultos também. Tem uma indicação que beleza. Também. Vamos combinar que a gente fala da modernidade, mas é uma beleza, né? Era um sofrimento, agora é tudo mais calmo. E quando a gente começou o nosso bate-papo, o Márcio falou assim, tá ouvindo uma música? Eu tiro. Eu falei, não, porque eu quero falar dela também. Até essa musiquinha dá uma tranquilizada no paciente, não é? Com certeza. Hoje em dia a gente precisa tentar melhorar o ambiente, né, de consultório, um ambiente para poder o paciente se sentir o melhor possível, para poder ele ter uma tranquilidade para a gente conseguir executar os procedimentos
que são realmente alguns procedimentos traumáticos que a gente precisa tentar diminuir o máximo possível. Hoje, em consultório, a gente trabalha muito com som ambiente, a gente tem uma televisão para o paciente ficar assistindo durante o procedimento. Então, assim, tenta ter também uma visão, para o paciente ter uma visão de tranquilidade. Agora, Márcio, conta para mim, a pandemia deu uma mudada na vida está dando uma mudada na vida de todos nós, até porque nós não estamos falando de Brasil, estamos falando de mundo. E uma mudança muito grande foi no retorno dos pacientes aos consultórios. Esse cuidado, ele veio para ficar nos consultórios, que já tinham um cuidado muito grande, né? O que eu quero comentar com você é que a gente já trabalha com um ambiente contaminado, né? Praticamente, que a boca é uma área praticamente muito contaminada, então a gente já vem, a nossa formação já é uma formação para se trabalhar com mais critério na área de boca, que é uma área super contaminada. Então, assim, a pandemia veio para a gente melhorar ainda mais o nosso papel de promoção de saúde, né? Eu, como sempre falo, a gente sempre viveu em consultório diante de pacientes, supostamente, né? A gente não tem como saber qual paciente que está contaminado ou não, então a gente já trabalha com os materiais de proteção individual, né? Lógico que vieram alguns outros para ficar, eu acredito que vai ficar mesmo. Eu sempre faço uma comparação, Madê, como era antigamente. Antigamente, eu cheguei a ser atendido por dentistas que não usavam luvas anteriormente. Não sei se você teve essa opção também. Sim, você é mais novo que eu, sim. Ia ter. Então, naquela época, a luva não era um material de proteção individual, não era considerado um EPI, né? Então, depois que a AIDS veio, a AIDS chegou também para ficar, e aí os profissionais começaram a ter essa visão de ter que ter um material para poder fazer uso durante os procedimentos, e acabou sendo incorporado. Eu acredito que a pandemia chegou, e aí as máscaras de proteção que a gente está usando agora, que são as N95, a gente está usando em consultório para atendimento, os capotes descartáveis que a gente está usando para fazer o atendimento com os pacientes, aquela máscara de face shield que a gente também está fazendo uso agora para fazer a proteção nossa durante alguns procedimentos que a gente usa a caneta de alta rotação, que faz a produção daquele vapor, que na verdade é um fluido, que sai durante o procedimento para proteger principalmente a parte de visão, nariz, boca. Então, eu acredito que esses materiais de face shield, máscara N95, elas vieram para ficar, para poder a gente ter uma proteção a mais. E os pacientes da mesma forma. Então, a gente continua fazendo o atendimento, mudou muito, né? O tempo de atendimento entre um paciente e o outro acabou tendo que ter um tempo maior, porque a gente precisa fazer a limpeza dos consultórios no intervalo desses atendimentos, né? Uma limpeza muito mais criteriosa, que a gente já fazia. O profissional de odontologia, ele já é bastante cuidadoso em referência à biossegurança. A biossegurança, para a gente, já sempre fez parte. Mas agora a pandemia veio para justamente a gente conseguir melhorar mais um pouco, para poder a gente ter uma segurança melhor para o atendimento de consultório. Mas eu sempre falo, o profissional da área de odontologia, ele já estava bastante evoluído em referência à biossegurança. A pandemia veio só para a gente conseguir dar uma melhorada, porque realmente um vírus é um vírus que a gente não consegue saber quem possui, quem tem, quem não tem, né? E então a gente tem que ter um cuidado maior agora. Mas a gente já tinha, viu, Madê? Os profissionais da área de odontologia já eram bastante... Não sei se você... É só o paciente perceber na hora que ele entra no consultório que ele vê praticamente tudo embalado, tudo autoclavado, os materiais são todos esterilizados, então a gente já sabia que já tinha essa consciência e agora só aumentou com a pandemia, né? Márcio, que delícia conversar com você, mas eu não vou terminar esse nosso bate-papo sem você dar aquelas famosas diquinhas para quem já passou dos 50. Vamos lá? Vamos agora. Os pacientes que passaram de 50 anos agora, a gente sempre recomenda uma visita periódica ao profissional para poder a gente estar fazendo acompanhamento, principalmente nessa fase, que é muito comum ter reabsorções de osso em volta dos dentes, devido à idade mesmo. Isso aí é normal acontecer, a gente só precisa controlar essa perda dessa reabsorção óssea que acontece pelo envelhecimento que a gente vai tendo durante o passar dos anos.
Então, as dicas que a gente sempre dá é qualquer sintoma de qualquer coisa que você perceba de diferente na sua boca, passou de 7 dias, o paciente acabou persistindo aquele sintoma, aquele sinal, pode ser o quê? Pode ser uma afta, pode ser uma verruga, pode ser algum ponto que você percebeu que você não tinha e acabou começando a aparecer, e você percebeu que aquilo está persistente por mais de 7 dias, é importante você procurar um profissional para a gente conseguir ver o que está acontecendo. Se for necessário, fazer uma biópsia para poder a gente descartar qualquer coisa, porque a gente conseguindo fazer a prevenção é sempre o melhor remédio. A prevenção, ela é importantíssima. Os pacientes acima de 50 anos, eles têm alguns tipos de patologias que a gente já conhece, principalmente em relação a bruxismo, apertamento noturno dos dentes. Então, a gente sabe que esse tipo de situação já acontece de uma forma mais evidente nos pacientes acima de 50 anos, e existe tratamento para isso também. Então, a gente sempre está à disposição para poder a gente estar orientando o paciente, para tentar dar um conforto melhor de vida para ele. Pacientes que roncam à noite também a gente precisa tratar. Existem aparelhos que a gente consegue diminuir bastante esse tipo de situação, porque acontece a apneia do sono, algumas situações que o paciente acaba até não sabendo que faz parte da vida dele, e a gente consegue dar diagnóstico e até fazer encaminhamentos para tratamento, uso de aparelhos intraorais, se for interessante fazer uso de CPAP para poder ele ter um sono melhor, e a partir daí de um sono melhor você tem uma vida melhor e acaba tendo uma qualidade de vida muito melhor. E uma simples consulta com um profissional da área de saúde, um dentista principalmente, ele consegue dar diagnóstico e dar direcionamento para o paciente para que ele consiga ter uma qualidade de vida que hoje em dia, os 50 anos, a gente está começando, né, Madeira? 50 anos hoje é o início, né? É verdade. Hoje a gente sabe que os pacientes tendem a ter uma longevidade muito maior do que tinham antigamente. Então, os pacientes, na média, hoje estão vivendo até 80, 90 anos. Então, a gente chama que é meia-idade. 50 anos, nós estamos na meia-idade. E a gente precisa ter qualidade de vida, né? Para poder a gente conseguir aproveitar muito mais o que for de mais importante na nossa vida. Com certeza, que bate-papo delicioso, informativo. A gente precisa falar mais, porque o tempo não deixa, mas a gente vai se encontrar de novo. Porque você falou de um assunto que a gente precisa falar mais, o sono. Essa qualidade do sono interfere muito na vida da gente, e são profissionais de odontologia, são dentistas que podem nos orientar, nos dar uma melhor orientação, o que a gente deve fazer para ter uma qualidade de vida melhor. O bruxismo é um assunto que a gente precisa tocar, mas não vai ser hoje não, porque se a gente falar tudo hoje, você não volta, e eu quero que você volte, porque com certeza... Esse assunto do sono, eu acho um assunto muito interessante, é importante a gente abordar sim, porque existem alguns procedimentos que a gente pode indicar para o paciente que ele vai melhorar a qualidade de vida, assim, muito. Então, ele vai ter uma qualidade de vida muito melhor se ele conseguir ter um sono melhor. O sono, praticamente, eu chamo muito para os meus pacientes, falo assim, sono é vida. Quem dorme bem, vive bem. Então, eu acredito que é muito importante, é bastante interessante a gente abordar esse assunto, com certeza. Convite feito, vamos marcar na agenda, porque esse bate-papo vai acontecer. Márcio, que delícia recebê-lo aqui no nosso canal. Você que é queridíssimo, que esclarece as coisas tão bem, volte mesmo. Beijo nas crianças, ele tem crianças lindas. Um beijo grande, Madeira. Beijo grande também. Eu fico no aguardo. Assim que você tiver disponibilidade, a gente combina um horário, a gente marca na agenda aí. E vamos todo. A gente está junto sempre. Um beijo. Foi um prazer. Beijo. E eu falo sempre aqui no nosso canal. Eu já passei dos 50, tô bem. Mas você que não passou, passe bem. Se oriente. Beijo. Beijo, fica com Deus. Muita coisa mudou, né? O Márcio explicou pra gente, já não precisa ter tanto medo assim para ir ao dentista. E o aparelho não é tanto tempo assim que a gente precisa de usar. Ainda bem, né, gente? Vamos lá. Depois dos 50, a gente fica com mais pressa, né? Mas é isso, gente. Que bom que o nosso bate-papo de hoje foi para tirar um monte de dúvida a respeito da nossa saúde bucal, né? Agora é aquela hora de se inscrever se ainda não estiver inscrito.
dar o seu like, ativar o sininho para receber as nossas notificações, deixar seu comentário para a gente saber se você está gostando da nossa programação. E o Passeio dos 50 é aquele nosso bate-papo diário, sempre depois das 6 horas da tarde. Um beijo, gente. Até amanhã.